No mês passado, em 26 de abril de 2023, completou-se o 37º aniversário da tragédia que aconteceu na cidade de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. O terrível acidente mudou para sempre não só a vida das pessoas que viviam na região, mas também dos animais. Uma pesquisa recente mostrou que os cachorros que habitam as redondezas de Chernobyl podem ter uma genética diferente da dos cachorros do resto do mundo. Vamos descobrir o que isso significa e o que podemos aprender com isso sobre a adaptação das espécies no vídeo de hoje. Fala galerinha, espero que todos estejam bem. Eu sou Alecos Mazzolotti, o seu anfitrião virtual do mundo da ciência e da tecnologia, e este é o Cienciacional. Quando a gente fala em energia nuclear, a primeira coisa que muita gente ainda se pergunta é: energia nuclear é segura? Ao contrário do que muita gente pensa, e alguns inclusive por causa desse acidente, a energia nuclear é sim extremamente segura, e não só isso, na verdade é também uma das mais eficientes e limpas que nós temos à disposição hoje. Então você deve estar se perguntando, se ela é tão excelente assim, por que nós não construímos mais usinas nucleares? A resposta para essa pergunta não é tão simples. Existem vários fatores que influenciam na decisão de construir novas usinas nucleares, mas um dos principais realmente é a preocupação com a segurança. O acidente de Chernobyl em 1986 e o desastre em Fukushima, no Japão, em 2011, tiveram um grande impacto na opinião pública sobre energia nuclear e levaram muitos governos e investidores a reconsiderarem a construção de novas usinas nucleares. Além disso, a construção e operação de usinas nucleares são extremamente caras e complexas, o que faz com que muitos governos acabem preferindo investir em outras formas de energia, que são mais acessíveis e renováveis, como energia solar ou eólica. Outro fator que pode influenciar a decisão de construir novas usinas é a questão do armazenamento seguro do lixo nuclear produzido pela usina. O lixo nuclear é altamente radioativo e pode permanecer perigoso por milhares de anos, então fica difícil encontrar um lugar seguro para armazenar esse lixo. Por isso, a segurança, o alto custo e a preocupação com o armazenamento seguro do lixo nuclear produzido pela usina são alguns dos fatores que influenciam a decisão de construir novas usinas. Embora a energia nuclear seja, de fato, muito limpa e muito eficiente, a preocupação com a segurança e os riscos envolvidos fazem com que ainda exista muito debate e muita controvérsia em torno desse assunto. Para te ajudar a entender melhor essa polêmica, também o resto do vídeo, eu vou te explicar brevemente como funciona uma usina nuclear. O funcionamento de uma usina é basicamente o mesmo em grande parte dos casos. Um gerador precisa girar para produzir corrente alternada, que é essa que sai da tomada na nossa casa. Em algumas situações, isso é feito usando o poder do vento, como é o caso das usinas eólicas, ou da água, que é o caso da hidrelétrica. Em outras situações, utiliza-se vapor para girar as turbinas, como no caso das usinas de carvão ou da usina nuclear. Uma usina nuclear se aproveita da energia liberada por um átomo de urânio 235 quando ele é atingido por uma partícula livre, no caso, um nêutron. Quando isso acontece, o átomo de urânio se quebra. Nós chamamos isso de fissão nuclear. E, além da energia, ele libera outros nêutrons que atingem outros átomos, produzindo dessa forma uma reação em cadeia muito semelhante ao que acontece em uma bomba atômica. Essa energia, que é liberada no processo de fissão, é usada para aquecer a água, que se transforma em vapor e gira uma turbina, gerando energia. Essa mesma água pode ser, posteriormente, condensada, transformando-se em líquido novamente e passando pelo ciclo indefinidamente. É claro que, diferente do que acontece numa bomba atômica, em que o esperado é que a fissão ocorra tão rápido quanto possível, liberando uma grande quantidade de energia de uma só vez, no caso da usina, o processo é controlado para que ele seja lento, duradouro e constante. Esse controle é feito basicamente através de dois componentes. Um deles é o moderador, que controla a velocidade dos nêutrons que são emitidos, impedindo que eles viajem rápido demais. Assim, tem mais chance deles serem absorvidos por um núcleo de um outro átomo e mantém a reação em cadeia sempre acontecendo. O outro componente são as hastes de controle.
Elas absorvem os nêutrons excedentes, por assim dizer, evitando que a reação ocorra rápido demais. Se tudo isso for controlado com cuidado e com carinho, nós temos uma usina altamente funcional com risco muito pequeno de acidente. Mas quando nós falamos dessa tragédia, não foi exatamente um risco, mas sim uma profunda negligência e um desrespeito às normas de segurança e à própria vida que causaram o que aconteceu em Chernobyl. Apesar de receber o nome oficial de Usina Nuclear de Chernobyl, ela ficava, na verdade, na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros de Chernobyl, que era a cidade vizinha e onde se localizava o centro administrativo da região. Pripyat, por sua vez, era o que chamavam de cidade nuclear, que eram as pequenas cidades construídas próximas às usinas que tinham como único propósito abrigar as famílias das pessoas que trabalhavam nas usinas. As cidades nucleares também eram conhecidas como cidades fechadas ou secretas, por serem altamente restritas e o acesso era controlado pelo governo. Frequentemente, eram construídas em locais remotos, muitas vezes em áreas rurais, para manter as instalações nucleares longe da população em geral. Isso também permitia que o governo controlasse o fluxo de informações e restringisse o acesso de pessoas não autorizadas às instalações nucleares. No dia 25 de abril de 1986, um teste de segurança foi programado para o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, que tinha como objetivo entender como que ele ia se comportar numa situação de emergência. Para realizar esse teste, era necessário reduzir a sua potência para 30% da sua capacidade. No entanto, o teste foi adiado em função de uma previsão de elevada demanda energética e o gerador foi mantido funcionando com 50% da sua capacidade. Em função desse atraso, o teste, que deveria ter sido realizado pela turma do dia, que estava preparada para isso, acabou sendo realizada pela turma da noite, que não estava preparada. Se eles estivessem preparados, eles saberiam, por exemplo, que um subproduto normal do decaimento radioativo do urânio, o xenônio 135, estava se formando e se acumulando, um processo que nós chamamos de envenenamento do reator. Como o xenônio 135 absorve os nêutrons que são gerados no processo do decaimento, isso faz com que a potência do gerador continue caindo, mesmo que os operadores não façam nada. E foi exatamente o que aconteceu. Começou uma discussão. O supervisor do turno da noite, Alexander Akimov, não queria começar os testes porque o próprio manual da usina dizia que não era seguro fazer isso com a potência inferior a 700 megawatts, mas o engenheiro-chefe Anthony Dyatlov insistia, com base em juro por Deus, que 200 megawatts eram mais do que seguros para iniciar os testes. Deu carteirada, fez o seu cargo que era maior valer e eles iniciaram os testes mesmo assim. Por causa do envenenamento, a potência continuou a cair e chegou em 5% do mínimo recomendado, ou seja, apenas 35 megawatts dos 700 que eram necessários para realizar o teste. Dyatlov começou a ordenar uma gambiarra atrás da outra para tentar fazer a potência subir, até que o sistema ficou sem água e, às 1h23 da manhã, explodiu. A explosão foi tão forte que arremessou a tampa de 1.000 toneladas para cima e quebrou o teto. Com o núcleo exposto, o oxigênio que entrava reagia e formava hidrogênio, que, não sei se você sabe, é usado como combustível em foguetes. Uma segunda explosão ocorreu, quebrando dessa vez totalmente o teto e espalhando detritos de grafite extremamente radioativos por toda parte. 2 minutos depois, os bombeiros foram chamados ao local e começaram a lutar contra as chamas sem nenhum tipo de proteção especial, muitas vezes chutando esses blocos de grafite. Às 6h30 da manhã, pelo menos 186 bombeiros haviam sido chamados ao local e todos eles já estavam hospitalizados com sintomas agudos de síndrome da radiação. Alguns bombeiros apresentavam queimaduras e descamação da pele e irritação da mucosa gastrointestinal. Outros, náuseas, diarreia e pressão baixa. E alguns, ainda, hemorragias e perda de pelos. Muitos tipos de emissões podem ser considerados radiação, inclusive a luz visível e o calor. Mas para fazer mal à saúde, precisa ser necessariamente radiação ionizante.
Isso significa que a energia tem que ser suficientemente forte para ser capaz de arrancar elétrons dos átomos que nos compõem, isto é, carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Isso é perigoso porque quando isso acontece, as ligações que formam as substâncias como elas são se rompem e fragmentos das moléculas ficam disponíveis para se ligarem com outras substâncias, formando compostos totalmente diferentes e que não deveriam estar ali. Agora leve em consideração que, como estamos falando em nível molecular, isso pode acontecer até mesmo com as partículas que compõem o seu DNA. Felizmente, quando isso acontece, o DNA tem mecanismos de reparo que podem reverter o dano, mas eles não vão ser eficientes se o dano for muito grande ou se esse reparo acontecer de forma errada. Um dos efeitos dessa danificação do DNA, como foi observado em alguns dos bombeiros, é o que chamamos de reação tecidual, que acontece quando uma grande quantidade de radiação causa a morte de um número considerável de células, a ponto de prejudicar o funcionamento daquele órgão. Foi o caso dos bombeiros que apresentaram descamação e queimaduras na pele e irritação da mucosa gastrointestinal. Mas a reação tecidual é o efeito da exposição localizada. Quando o corpo todo é exposto, os efeitos são diferentes e aí vai depender da quantidade de radiação absorvida, que é medida em grays. De 1 a 3 grays, os sintomas podem incluir náuseas, diarreia, pressão baixa e fortes infecções. De 3 a 5 grays, podem ocorrer hemorragias, perda de pelos e esterilidade temporária ou até permanente. A partir dos 5 grays, a dose é considerada letal e causará a morte de metade das pessoas expostas a ela. Com doses iguais ou maiores do que 10 gray, o corpo sofre danos no sistema nervoso e cardiovascular, como inflamação dos pulmões e morte em poucos dias. Por se tratar de uma medida de absorção de radiação, o gray está ligado ao tempo que a pessoa passa exposta àquele material. Alguns dos trabalhadores da usina de Chernobyl levaram menos de 1 minuto para absorver a dose letal de 5 grays. Além desses efeitos de curto prazo, estão também os efeitos estocásticos, isto é, de longo prazo da radiação, dos quais o mais comum é o câncer. Bom, já sabemos como a exposição curta a grandes doses de radiação afeta os organismos vivos, mas ainda temos pouco conhecimento sobre como a exposição crônica a pequenas doses de radiação afeta os seres vivos. E quem pode nos ajudar a entender isso um pouco melhor são os doguinhos de Chernobyl. Hoje, uma área num raio de aproximadamente 30 quilômetros ao redor da usina é completamente desabitada por seres humanos, mas abriga cerca de 800 cães semi-selvagens que, contrariando todas as expectativas, sobrevivem às condições hostis do ambiente. Analisando geneticamente amostras de sangue coletadas entre 2017 e 2019, 302 cachorrinhos tiveram seu DNA estudado por pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul e do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano. Fazem parte do grupo tanto doguinhos que habitam a usina em si, quanto outros que vivem nas redondezas a uma distância de 15 a 45 km do reator. Esse estudo não apenas mostrou que o DNA desses cachorros é diferente do DNA dos cachorros do resto do mundo, como também, graças a ele, já foram identificadas 15 estruturas familiares complexas únicas quando comparadas com outros cachorros. Agora que já identificamos com segurança que a estrutura genética da população canina de Chernobyl é diferente, o próximo passo é verificar quais mudanças isso pode significar, seja na sua saúde, no seu comportamento ou na sua aparência. O estudo também pode trazer nova luz sobre a questão evolutiva e mostrar adaptações que possam ter permitido que esses cachorros sobrevivessem melhor aos desafios impostos pela radiação, buscando quais variações genéticas exatamente ao longo das 15 gerações desde o acidente foram responsáveis por essas mutações que permitiram a sobrevivência. Para ser cientificamente exato, eu preciso te falar que, apesar do estudo ter provado legitimamente que o DNA desses cachorros é diferente e único quando comparado com os demais membros da espécie, ainda não ficou provado que essa mutação aconteceu por causa da radiação. Mas esse é um estudo jovem
e esse é só o primeiro passo nessa direção. Claro que tudo aponta para os efeitos da radiação, mas ciência e conhecimento de verdade se fazem assim. Não importa o que a gente acha, importa o que a gente consegue testar de várias formas diferentes e inferir. Além de tudo isso, a mera possibilidade de haver realizado esse estudo mostra um grande avanço científico. Já houve uma época, não muito remota, em que um estudo como esse só seria possível com um orçamento altíssimo. Mas estamos hoje num patamar que permite a aplicação dessa tecnologia em qualquer sistema, em qualquer lugar. E a lição que tiramos disso, por hora, é que os cachorros são animais incríveis, com capacidade de adaptação e resiliência ainda maiores do que conhecíamos. A história desses cachorros nos mostra que, mesmo diante de uma tragédia, a vida pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Eles nos ensinam que, apesar das dificuldades, sempre há uma forma de encontrar esperança e continuar lutando. A tecnologia, por sua vez, nos mostra que somos capazes de criar coisas incríveis e que podem nos ajudar de diversas formas. No entanto, precisamos lembrar que cada vida importa e que devemos usá-la com cuidado e responsabilidade. Diante de tudo isso, só nos resta agradecer por termos esses animais incríveis e por estarmos vivos para testemunhar as suas histórias emocionantes. Bom, gente, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha sido capaz de trazer um pouquinho de conhecimento e informação para vocês. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Gente, eu faço tudo sozinho, edição, captação, animação, roteiro. Então deixa o seu like que vai me ajudar bastante. E se você quiser saber o que o telescópio James Webb encontrou na fronteira do universo, se inscreve no canal, porque esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Beijos e até lá!